Eu digitei cadeira aqui no Google, coloquei por imagens e escolhi essa cadeira. Eu acessei o site e baixei algumas fotos dela, que são essas fotos aqui. Tá? E a gente vai modelar essa cadeira. Assim que a gente abre o Blender, a gente tem esses 3 objetos. Vou apagar eles. Uma das configurações que é importante você fazer é vir aqui em Edit Preference, depois em System. Aqui em System, em um dos steps, deixa no máximo, que é 256. Aí você pode salvar e fechar. Eu tenho um plugin instalado que é o Screencast Keys e todas as teclas que eu pressionar vão aparecer aqui do lado. Então, se eu pressionar C, ele vai aparecer aqui. Então, se você tiver alguma dúvida, pode pausar o vídeo e voltar e ver a tecla que eu estou pressionando, né? O movimento que eu estou fazendo. Às vezes estou apertando aqui o middle mouse ou o scroll do mouse. Então, eu vou baixar as 2 imagens, vou escalar elas e a gente vai iniciar. Então vamos dar andamento aqui. O que eu fiz, né? Eu coloquei uma imagem de referência aqui da nossa cadeira. Também escalei essa imagem. Coloquei aqui um cubo com a medida de 77. Então do pé da cadeira até o final aqui do encosto tem 77 centímetros. Que é a mesma medida que está aqui na nossa imagem de referência. Vamos colocar uma outra imagem aqui. Essa de lado. Para a gente começar a fazer a modelagem aqui dos pés. Vamos pressionar a tecla 3. Depois a tecla 9 para inverter. Então o que aconteceu com a tecla 3, né? A gente veio aqui para a vista direita, só que não é a vista direita que eu quero, é a vista esquerda. Um dos jeitos de você mudar para a vista esquerda é você pressionando a tecla 3, depois a tecla 9, porque aí ele faz esse giro completo. Então 3, depois o 9. Também daria na mesa de você clicar direto aqui no menos X, tá? Ele veio aqui para essa vista esquerda ortográfica. Tá? Então vamos puxar a nossa imagem da cadeira para cá, Shift A. Depois vem aqui em Image, Referência. Vou pegar a imagem aqui do lado. Também vamos ter que escalar ela. Vamos fazer novamente o nosso cubo. E ele já está com a medida de 77 centímetros. Agora a gente clica aqui na imagem da referência e escala ela para ficar na mesma altura aqui do nosso cubo. Não precisa estar centralizado não. Tá, então, eu vou pegar essa referência aqui, ó, do final do pé até o final do encosto. Então, vamos diminuir um pouquinho. A gente já tem as 2 imagens escaladas, tá? Essa imagem eu vou chegar um pouquinho para trás e essa um pouquinho aqui para a direita. Então, para você mover qualquer objeto na sua cena, seleciona o objeto, clicando com o botão esquerdo do mouse, depois pressiona a tecla G, depois o X aqui para ele andar no eixo X, tá? Então a gente já tem aqui posicionadas as 2 imagens de referência. Vamos começar a modelar. Vamos selecionar aqui e já vamos puxar para cá. Aqui também nós temos os vértices, né? Os vértices são esses pontinhos, tá? Aqui do Edit Mode, ó, nós temos vértices, edges e faces. Estamos trabalhando com os vértices. Vamos voltar aqui para a vista 3 e 9, que eu já posicionei esses 2 pontos. E aqui, como eu estou na vista ortográfica, se eu selecionar desse jeito, eu estou selecionando os 2 vértices, ou tanto de vértice que tiver para trás desse daqui, olha lá. Então, se eu selecionar aqui só um, olha, eu pegar só ele. Só como eu estou na outra vista, eu seleciono todos que tiverem aqui, olha lá. Tá? Então, ou se eu pressionar aqui, olha lá, estou selecionando só um dos 2, ó. Olha lá. Então, muita atenção nisso. Então, sempre lembrar de deixar aqui na vista wireframe, tá? Quando for fazer esse tipo de seleção. Então, aqui vamos selecionar esse vértice, depois tecla G, tecla Z, tá? Só que não tá dando certo, olha lá, mesmo que eu estou pressionando Ctrl, não tá achando esse ponto aqui. Por quê? Porque aqui não tá ativado o vértice. Então vem aqui, Snap Target, depois Vertex. Selecionou, tecla G para mover, tecla Z para a gente mover só no eixo Z e depois Ctrl para encontrar esse vértice. Então ele está alinhado aqui no eixo Y, né? Vou puxar essa daqui para esse cantinho.
depois essa outra para cá. Então aqui a gente já tem a primeira peça da madeira aqui do pé da cadeira. Vamos mudar a vista para vista front. Às vezes acontece isso mesmo, ela não ficou muito alinhado, né? Então o que a gente vai fazer? Vamos alinhar essa imagem aqui, colocar um pouquinho para cima. Então selecionei essa imagem, teclas G, tecla Z para subir um pouco, alinhou aqui. A imagem deles não está totalmente alinhada, mas talvez seja uma foto original mesmo do produto, né? Então não tem problema. Vamos voltar aqui para o nosso cubo, vamos selecionar esses vértices, tecla G e tecla X, posicionar aqui, pode deixar reto mesmo, e aqui a mesma coisa, tecla G e tecla X, posicionar. Então a gente já tem aqui o primeiro pé, vou duplicar ele, Shift D, a gente fez uma cópia aqui, depois disso eu venho aqui no Object, Mirror, depois vamos fazer um Mirror em Y local, aí aqui a gente posiciona ele com cuidado aqui, praticamente o mesmo pé, né, já usou, 4 pés são iguais, vamos fazer outra cópia, só que agora das duas peças, Shift D, vamos mover aqui para a direita, não tem problema se ficar um pouquinho fora, tá? E o que eu tô percebendo aqui? Essa cadeira ela é retinha, então está certo aqui, não tem um pouco para lá, um pouco para cá, tá? Então pode manter assim mesmo. Vamos voltar para a vista esquerda e já fazer essa parte aqui do encosto. E aqui nós podemos criar outro cubo e vamos escalar ele. E quando você escala, você pode ver que as escalas mudaram. Isso aqui você voltar para 1, ele volta para onde estava. Então, o que você tem que fazer para essa escala ficar 1 novamente? Você vai pressionar a tecla Shift A. Shift A não, Ctrl A. Depois vai aplicar uma escala aqui. Então, aqui mudou a medida e aqui a escala continua 1. E quando você pressiona a tecla Tab e muda para o modo Edit Mode, para o modo de edição, você pode modificar aqui e voltar lá para o Object que a escala não muda, tá? Então sempre tentar fazer as modificações o máximo possível aqui pelo Edit Mode e não apenas escalar aqui no Object. Então seleciona esse vértex, posicionar aqui, né? Vou fazer aquele movimento de deixar no mesmo alinhamento aqui novamente. Vou me alinhar por esse vértex aqui, depois já vou voltar aqui nas pernas e deixar tudo alinhadinho, tá? Então aqui, como a gente já tá com esse vértex selecionado, tecla G, tecla Z para ir para cima ou para baixo e o Ctrl aqui nesse ponto. Então está no mesmo alinhamento. Selecionar esse outro vértex, já vou puxar até aqui para o final mesmo. Tá? Então depois a gente sai daqui e aqui a mesma coisa, já vou deixar ele alinhado mais ou menos aqui. E esse vértex aqui, deixar um pouquinho mais para cima aqui. E como aqui está com uma curva, não tem problema, depois a gente vai fazer essa curva. Então, pressionar a tecla Tab novamente para sair do Edit Mode. Vou selecionar aqui as pernas todas. Volto para o Edit Mode. Vou selecionar esses vértices aqui, tecla G e tecla Z. Então, vou só alinhar aqui, tudo alinhadinho. Pronto. Vamos ver lá, que deu um pouco errado, mas não tem problema, a gente já soluciona aqui. É até bom que acontece esses problemas pra gente ver que às vezes a gente está tentando modelar uma coisa e acontece outra. Então é bom sempre a gente estar conferindo as vistas aqui pelo Number Pad, tá? Então vamos vir para a vista front. Aqui na vista front a gente seleciona esses vértices, tecla G, tecla X e posiciona aqui. Que é a mesma coisa. Tá, então tem parece que é de compensado essa peça aqui. Para ser curvada assim. Tenho quase certeza que ela é de compensado, tá? Vamos fazer aqui um Shift D para fazer uma cópia. Tecla G para mover ele lá para o outro lado. E depois pode posicionar ele desse jeito. Aqui a gente vai selecionar as duas peças e dar um Ctrl J para uni-las. Então aqui as duas viraram uma só. Mesmo que era uma cópia, virou uma só. Vou mostrar aqui também o que acontece. Vou dar o Ctrl Z só para mostrar o que aconteceu. Então, estava com as duas peças aqui, ó, o cubo 4 e o cubo 5.
Aí eu vou selecionar os dois, então tô com os dois selecionados aqui. Depois que eu pressiono Ctrl J, você vai ver que aqui os dois vão se formar só um. Os dois viraram só o cubo 4. Certo? Então agora a gente vai selecionar o objeto que a gente acabou de unir e selecionar essa face e essa, utilizando aqui o Edit Mode, modo de seleção de faces, tecla 3, e depois pressionando a tecla X para deletar essas duas faces. Depois disso, você pode pressionar a tecla 2 para selecionar todas essas edges, tecla Shift e seleciona essas edges aqui também. Depois pressione Ctrl E para dar um Bridge Edge Loops. Feito isto, abre aqui esta janela do Bridge Edge Loops. A gente tem algumas opções aqui, mas o que importa para a gente é o número de cuts, pode deixar no máximo, que é 64, e aqui no Profile Factor. Só que a gente vai ter um problema aqui, vou mudar a vista para vocês verem. Quando a gente faz direto assim, com a peça inclinada, olha o que acontece, ela vai para cima e a gente não quer esse resultado, a gente queria que continuasse aqui em linha reta, depois a gente ia fazer o ajuste só na parte de cima. Então vamos pressionar Ctrl Z para poder voltar aqui até as faces retornarem. Quando a gente volta aqui para a vista Left, modo de seleção de Vertex, vamos selecionar esses vértices aqui de baixo. Vamos selecionar essas edges de baixo, depois pressionar G e Y para mover só no eixo Y e o Ctrl para alinhar com esse vértex aqui de cima. Agora sim, a gente vai voltar lá e vamos fazer todo aquele processo, né, de apagar essa face com X, apaga só essa face, depois vem aqui em Edge, seleciona as 4 edges, depois mais essas 4, depois pressiona Ctrl E, Bridge Edge Loops. Você pode já mudar a vista aqui. E aqui a gente vai aumentar o Number of Cuts para 64. Só que essa curva aqui está muito grande, né? A cadeira ela não faz essa curva tão comprida assim. Então o que a gente tem que fazer? Vir aqui em Smoothness e diminuir um pouco. Vamos deixar aqui mais ou menos em 720. Já em 720 aqui, certo? E aí a parte de cima a gente vai fazer manual. Vamos mudar para o modo de edição de Vertex e ir subindo aqui vértice por vértice no eixo Z. Esse daqui a gente faz manual mesmo, né? No olho. Pode fazer vértice por vértice. Desse jeito aqui. Se estiver um pouco desalinhado, se aproxima mais e alinha. Olha lá o resultado. Vamos ver aqui de perto. No modo sólido. Vai subindo certinho. Depois a gente aplica um modificador de Subdivision Surface. A gente vai ter o resultado perfeito. Então, volto para o modo Wireframe. Para a gente ir fazendo um por um. Eu vou passar o vídeo um pouco para frente. Eu acho que o resultado assim tá bom. Vamos mudar aqui para o modo sólido. Apenas um ajuste aqui. Nada que comprometa muito nosso projeto. Mais ou menos assim, tá bom? Acho que já dá pra gente seguir com a modelagem. Vamos partir agora para essa parte da madeira aqui da frente e dos lados. Vamos passar aqui para a parte do assento. Basta você mudar aqui para vista left novamente. Vamos criar um cubo. Vou mudar novamente para o modo wireframe. Vou escalar aqui para ficar mais ou menos da medida aqui dessa madeira. Vou aplicar um scale para a escala aqui ficar toda em 1. Depois aqui é só a gente selecionar essa parte e mover aqui no eixo Y. Eu vou deixar mais ou menos assim. Não precisa ser muito exato. Tá, então vou mover aqui no eixo Y. Deixar desse jeito. Vamos mudar para a vista top e mover aqui também no eixo X. E a gente pode aproximar mais ou menos assim. Vamos ver aqui no modo sólido. Então, tá bom o resultado. A gente faz uma cópia e coloca aqui do outro lado, Shift D e arrasta. Vamos ver aqui, deixar desse jeito. Agora a gente vai criar outro cubo para fazer aqui a parte da frente. Vou deixar na vista front, Mesh Cube, escalar novamente. Vamos deixar mais ou menos assim.
E aqui, muda para vista top, vamos arrastar ali para frente, pelo eixo Y. Na verdade, muda para vista left, tá? Para a gente poder ter essa visão aqui. Depois, muda para o modo wireframe, seleciona esse vértex, GY, move para cá, depois GY aqui. E aqui a mesma coisa, vamos deixar aqui dentro do pé da cadeira, essa peça, certo? Seleciona esses vértices aqui de fora e depois move no eixo X. Vamos mudar para o modo wireframe para a gente poder ver até na onde que a gente coloca. Vamos colocar até mais ou menos aqui. E aí esse daí vai ser o resultado. Vamos abrir aqui a nossa referência para a gente ver se está condizente aqui com o desenho, né? Na verdade a gente pode subir um pouco essa peça, que ela está mais ou menos no meio da outra, então até aqui mais ou menos. Vou mudar novamente para a vista esquerda e posicionar mais ou menos aqui. Depois disso a gente pode fazer uma cópia com Shift D e aplicar um mirror aqui em Y local e mover ali para a parte de trás do nosso assento, tá? Então a gente teve esse resultado aqui. Faltam poucas peças. A gente vai fazer agora somente o assento e essas duas peças de couro e a costura. Depois a gente vai dar o acabamento aqui para poder posteriormente aplicar um render aqui, né? Uma textura de madeira, uma textura de couro. Só que no vídeo de hoje a gente vai fazer só a modelagem. Se você quiser fazer a renderização, comenta aqui abaixo que eu gravo outro vídeo da gente fazendo a renderização, né? Aplicando os materiais aqui do objeto. Então vamos mudar para a vista front. Aqui na vista front nós vamos criar outro cubo, Game Mesh Cube. Pode escalar, deixa mais ou menos ali da altura do assento, que vou deixar da mesma altura da madeira aqui mais ou menos, pra gente ter esse efeito, né, de que na parte do meio ele é mais alto. Depois de escalar, vamos aplicar aqui o Scale e vamos ajustar até aqui no final os vértices, mudar para o modo wireframe e puxar aqui no eixo X até encostar aqui nessa madeira. E do lado de cá a mesma coisa. Então estou buscando aqui o vértex desse pé da cadeira. Vamos mudar para a vista left. E aqui na vista left, agora a gente vai fazer a parte de trás e da frente aqui do assento. Selecionou esses vértices, G e Y, para arrastar até lá no final. Vai ser mais ou menos aqui. E aqui a mesma coisa, G e Y, um pouquinho para frente. Ali para a gente ter esse resultado. E a partir daqui, agora a gente aplica um bevel. O bevel ele deixa as bordas redondinhas para ficar aqui parecido com o assento, tá? É o modo mais rápido da gente estar fazendo. Então vamos selecionar todas essas edges aqui de cima, mudar para o modo sólido. Você vai pressionar Ctrl B, arrastar para o lado, depois com o scroll do mouse pode colocar um pouco de segmentos. Vamos colocar aqui 6 segmentos e na parte de baixo a mesma coisa. Você pode selecionar a face de baixo e fazer o Ctrl B. Deixa 3 aqui, só na parte de baixo. Só que tem um detalhe. Se a gente fizer direto assim, ele ficou muito curvado aqui. Não teve esse efeito que tá bem lá pro meio, parte mais alta, né? Não ficou legal, não ficou assim. Então a gente vai voltar aqui e eu vou mostrar novamente. Quando a gente aplica aqui um bevel, deixar um bevel aqui com 6 segmentos, abre aqui do lado uma janela de bevel. E aqui a gente pode controlar o shape. Então eu posso deixar um shape um pouco mais igual o do assento mesmo. Tá? Depois a gente aplica um Subdivision Surface, aí que vai aparecer mais. E é mais ou menos isso, tá? Depois a gente aplica um Subdivision Surface. Vamos fazer agora novamente um bevel, só que na parte de baixo, só com 3 segmentos, bem menorzinho, só para ter aquele efeito. Só que não é esse resultado que a gente queria, né? E se a gente colocar o Subdivision Surface, não vai ficar legal. O que a gente tem que fazer? Puxar aqui a nossa referência de novo. Olha, na parte da frente, ela tem uma leve arredondado aqui nessa parte, então a gente tem que fazer também. E na parte de trás, ele é totalmente arredondado, ela segue mais ou menos a parte de cima aqui do encosto, né? Olha lá. Então essa imagem dá para ver bem, que atrás ela é bem arredondada e na frente só um pouquinho é reto e depois arredonda de novo, né? A gente vai fazer aqui também. Vem aqui no modo de seleção Edge, seleciona todas essas edges aqui e essas com o Shift e depois faz aqui novamente Ctrl B, pelo menos aqui 3 segmentos, um tanto assim tá ok, só que você tem que ajustar. Aqui no Profile Shape, deixa mais ou menos aqui 0,50
para ficar com aquela curvinha igual da referência, tá? Que é essa daqui, desse jeito. Só que na parte de trás, vamos ter que fazer essa curva completa. Então vamos selecionar de novo as edges. Aqui também com o Shift, confere se selecionou todas, aqui selecionou e lá também. Aqui você vai pressionar Ctrl B novamente e você pode colocar mais segmentos. Aqui vamos colocar 6 segmentos. E aí você pode vir aqui em Widget e aumentar um pouco. Pode deixar mais ou menos assim. Só que foi muito para dentro, né? O que a gente vai fazer? Vamos voltar lá no modo Wireframe, muda para vista top. E vamos arrastar um pouquinho para trás, para seguir um pouco do encosto mesmo, né? Vamos voltar aqui em Vertex, G, Y, move lá para trás. E aí? A gente vai seguir mais ou menos o mesmo, a mesma curvatura da parte de cima, tá? E agora a gente tem que fazer mais uma coisa antes de adicionar o modificador de Subdivision Surface, que é colocar algumas linhas de apoio aqui, deixa bem próximo, porque senão a gente adiciona esse modificador e ele às vezes atrapalha a nossa modelagem, tá? Ele vai, se não fizer isso daqui, não vai ficar legal. Vamos adicionar aqui também SY para poder deixar bem pertinho aqui. Vamos adicionar aqui um modifier Search Subdivision Surface para a gente ver como é que fica. O que a gente teria que fazer? Agora ligar os pontos e não deixar vários vértices abertos assim. A gente tem que formar quads. Então vamos formar um quad aqui, por exemplo, outro aqui e mais um aqui. Aqui vamos puxar para cá. Vamos ver o resultado, né? Mais ou menos aqui. O que eu tô fazendo, né? Eu tô deixando com 4 vértices pra gente não ter esse problema aqui, igual aqui, ó. Dá pra ver que ficou uma linha aqui, mas porque aqui tá com mais de 4 vértices. Então aqui tá com 1, 2, 3, 6, 7, 8 vértices. Então não pode ficar assim. O que a gente pode fazer aqui? Vamos fechar aqui também. E aqui também. Então aqui a gente ficou com 6 vértices ainda. Vamos ter que criar mais um aqui para estar resolvendo e não ficar esse vértice parado aqui. Então criei aqui mais um e a gente pode criar um ponto aqui para fechar esse e fechar esse. E aqui já ficou tudo certinho, tá resolvido. A parte de cima, né? Aqui na parte de baixo, como não vai aparecer, não precisamos mexer agora, né? Certo? Então esse resultado aqui já tá ok para fazer uma renderização. Agora o próximo passo, vamos passar aqui para a parte final, a parte aqui do couro. Então vamos mudar para vista left. Vou criar aqui um plane, tá? Esse daqui a gente não vai fazer o cubo. Aqui em Align eu vou mudar de Word para View. Vamos escalar e deixar posicionado aqui mais ou menos. Muda para o modo de edição. Vertex. Então vamos posicionar um pouco maior do que a madeira, né? Vamos voltar para a vista front e posicionar. Ele aqui do lado. Desse jeito, pode deixar um pouco longe, porque a gente dá uma espessura depois no couro. Aqui no Edit Mode, vamos selecionar só os vértices de cima. Volta ali para a vista front. Vou voltar aqui para o modo sólido para ter uma visão melhor, né? Pressionar a tecla E de Extrude, tecla X, posicionar até aqui mais ou menos. Depois tecla E, tecla Z para descer até aqui. E depois eu vou selecionar todos esses vértices de baixo, os 4 vértices, e pressionar aqui Ctrl E, Bridge Edge Loops novamente. Eles já ligam um no outro. Ah, Sheldon, mas ficou aqui só o plane, né? Calma que a gente vai colocar agora um modificador. Calma que a gente vai adicionar agora um modificador de Solidify. Olha o que o Solidify faz.
Ele dá uma espessura aqui no objeto. Acredito que pode até aumentar para 2 milímetros aqui de couro. Acho que já está ok. Vou fazer um pouquinho de curva aqui, selecionando as edges, Ctrl B, deixar mais ou menos assim. E vou aplicar o modificador, que você tem que estar sempre no modo de objeto para estar aplicando o modificador. Aplicou e depois pode aplicar agora um Subdivision Surface nele, deixar em 3. E aí o que você vai fazer aqui? Agora aplica também algumas linhas de apoio S e Y. Desse jeito tá ok. Vamos aplicar também e aplicar um shade. A gente teve esse resultado aqui. Só que falta um detalhe, né? Tem as linhas do couro aqui dos lados. Vamos fazer elas com Ctrl A, Cube. Vamos escalar, deixar bem pequenininho. Mudar aqui para vista left. Muda para o modo wireframe para a gente poder enxergar lá os couros, né? Essa peça aqui eu já vou esconder ela aqui no hide do couro aqui. Eu vou selecionar novamente o cubo. Aqui no Edit Mode, selecionando o Vertex. Baixar um pouco. Criar a linha mais ou menos assim, né? E aqui em Top a gente vai posicionar aqui do lado do couro. Vamos deixar aqui, mais ou menos assim. Não precisa nem dar muita curva agora, não vai aparecer. Aqui eu vou mover aqui para baixo, deixar um pouquinho de lado. Depois fazer outra cópia. E o que diferencia o seu projeto de outros é isso daqui. Então vou fazer várias cópias aqui. Lembrando que a costura é bom ter um pouquinho de imperfeição. Tá. Não vou dar detalhe aqui na costura porque a gente não vai aproximar esse render, né? Então vamos selecionar todos e pressionar Ctrl J para criar só um objeto. Arrastar um pouquinho para cima para deixar alinhado. Depois eu vou fazer uma cópia. Ctrl Y, Shift D, depois GY para mover. Aqui eu vou editar e apagar esse último. Esses vertex. Fazer o plane aparecer, que é o nosso couro aqui. Muda para vista sólida. Então a gente tem esse resultado aqui. Vou selecionar as duas costuras e copiar aqui para o outro lado. Shift D, depois X. Melhor está na vista top. Então, deixar mais ou menos assim. E aqui a mesma coisa. Vamos posicionar novamente. Deixar alinhadinho aqui, desse jeito. Agora vamos selecionar tudo, as 5 peças, as 4 costuras e essa peça de couro. Vamos copiar elas, Shift D e colocar lá do outro lado, desse jeito. Então a gente já tem aqui a nossa cadeira praticamente pronta. Faltam alguns detalhes, né? Como fazer essa curva aqui na madeira. Deixar ela mais pronta para depois a gente aplicar o render, certo? Então vamos selecionar essa parte de baixo aqui, essa edge e essa. E aqui vamos pressionar Ctrl B, fazer uma curva aqui nessa parte de baixo. Depois vamos selecionar todas essas edges em volta do encosto, tá tudo selecionado aqui. E vamos pressionar Ctrl B e deixar aqui só com 3 segmentos. Deixa assim. Vamos aplicar aqui um Shade Smooth. Agora vamos selecionar as 4 pernas das cadeiras e essas partes aqui do assento. Tá? Todas essas partes de madeira, pode selecionar todas. Depois muda aqui para o modo wireframe. Depois Tab para mudar para o Edit Mode. Pode pressionar a tecla A, que aí você vai selecionar todas as edges. Pode aproximar aqui com zoom e pressionar Ctrl B para a gente aplicar um bevel aqui também. Então a gente vai ter esse resultado na cadeira toda. Aqui tem um detalhe que saiu errado, né? Copiei somente essa costura e as outras não vieram. Então vamos consertar isso. Então aqui Shift D, eixo X, vista top. E aqui é só posicionar. Então a gente teve esse resultado aqui no Blender.
Então eu espero que você tenha gostado. Se você gostou, deixa o seu like, segue o canal. Também comenta aqui pra mim se você teve dificuldade, se foi fácil, se você quer outro vídeo, o que você quer que modela no próximo vídeo, tá? Que eu vou estar esperando. Obrigado.